Tânia Baialardi, seja bem-vinda. Ela é mentora transpessoal, numeróloga cabalista com mais de 25 anos de experiência. Criadora do método Norte Terapia, ela ajuda pessoas a se reconectarem com seu propósito por meio da numerologia e autoconhecimento. Nós somos responsáveis pelos nossos sucessos e pelo fracasso. E as pessoas, elas gostam de culpar o fracasso, né? Pôr a culpa em alguém. Não, a culpa é sua. Responsabilidade. O que é isso? Idade está lá no final. Isso só vem com a tua idade. Não adianta você querer ser responsável ou dar responsabilidade ainda para um adolescente, para uma criança ou para um jovem. Ele não tem a maturidade nem o experimento de um adulto. Agora, um adulto continuar não tendo responsabilidade diante do que pensa, fala, sente e age, eu tô de saco cheio. Chegou o momento do pingo nos is. É porrada nos is, já digo. Mas buscar o outro sempre nesse momento é fuga de se auto-entender, não é? É uma criança ferida. É uma criança ferida. Quando que a criança fere? Aonde que ela se fere? Aonde os deuses dela na terra estão feridos. E passam essa dor para eles. Pai e mãe. Nós escolhemos, ao voltar à Terra, a família genética que vai nos ancorar aqui na Terra, para podermos nos reencontrar e fazer os nossos resgates. Não pagar karma nenhum. Aqui não devemos pagar nada, porque o alento do Criador primordial nos dá todas as condições de sermos exatamente a parte boa. E através dos números dá para fazer muito bem isso, que chama-se sinastria, que eu pego toda a árvore genealógica tua e consigo te encaixar onde você está. Você realmente vai entender o pra que você veio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal! Hoje o episódio é com um sorriso largo. Já começo assim, ó, toda feliz e já vou começar começando mesmo. Já vou fazer até a apresentação da nossa convidada, porque ela é uma das que mais vem neste podcast. Não, né? Ela tem... A cadeira é dela. Já é dela. É dela. Ela só bate um fio pra gente e a gente fala, tá bom, vamos gravar? É assim que funciona. Estamos profetizando que eu falei que eu quero ela aqui todo mês. Todo mês. Um mês sim, um mês não, mas a gente ainda vai ter todo mês. Então, vamos lá. Tânia Baialardi, seja bem-vinda. Ela é mentora transpessoal, numeróloga cabalista com mais de 25 anos de experiência. Criadora do método Norte Terapia, ela ajuda pessoas a se reconectarem com seu propósito por meio da numerologia e autoconhecimento. Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, Taninha. Eu posso levar a cadeira para casa, então. Pode, é sua. Olá! Já que a cadeira é minha, né? Já vou levar para casa. E neste ano de 2025, no propósito maior, que é justamente você conquistar o que é teu de direito e saber que o mundo está receptivo a você? Não, o cosmos, que é muito maior do que esse universo local. E as pessoas estão pensando, mas Tânia, o ano já começou, já passou 3 meses. E eu digo, não, o ano começou faz exatamente nem uma semana e pouquinho. Sabe por quê? Porque o ano começa na vibração diante do cosmos, que é a energia dos astros, diante da astrologia, a qual sou simpatizante. A vibração que realmente eu trabalho é com a decodificação do que representa um arquétipo através de um número, numa vibração onde tudo está relacionando-se com um ponto de início, aonde no circuito inverso, onde se reencontra de novo, que é o número 0, infinitas possibilidades, que é o número de Deus. E é essa energia que a gente vem aqui sempre falar sobre a vibração desses números, que é o único comunicador universal do planeta Terra. Porque aonde você chega, que tem um número, e você desenha, escreve ou faz a numeração, o outro te entende. Pode ser o chinês, pode ser o judeu, pode ser o português, pode ser o brasileiro. Você se comunicou com os números, com o cash, você se entende.
Muito boa essa dica que você dá. Mas eu falo, e quem que vem aqui, que não fique com ciúmes, né? É o episódio que eu mais gosto de gravar. Ah, imagina. Ao vivo. Eu amo estar com você. Já falei isso pra você milhões de vezes. E pra mim, reconecta realmente o que a Tabata falou. O propósito que a Tânia sempre traz pra gente. A maneira que a Tânia vem, a alegria, as cores que ela traz, esse brilho, reconecta a gente de novo da maneira que a gente precisa. Então, eu acho que todo mundo que assiste a Tânia e que acompanha a Tânia no Acordo Podcast, que vai deixar o comentário ali, falar que sempre está acompanhando a Tânia, eu acho que a gente só vai melhorando cada dia mais os episódios que a gente faz aqui com você. Obrigado, viu? Mas eu que agradeço. E deixa eu já aproveitar, se você não conhecia o Acordo Podcast, se achegue, fique à vontade, já aproveita, se inscreve no nosso canal, tá bom? Deixa aí os seus comentários para a Tânia Baialardi, se você já é seguidor dela, dá aquela energia gostosa que você sabe que ela sempre responde, ela gosta disso. E vamos começar já falando, 3 meses do ano já se foram. Janeiro, fevereiro e março, estamos em abril. Como é que tá esse mês aí? As pessoas estão cada dia mais carentes, né, Tânia? Não é uma questão de carência, é um olhar para si. E quando a pessoa se enfrenta a ela mesma, até eu disse que ia ter esse espelho, quando a pessoa se coloca... Oh, perdão, não pode, né, o nosso menino lá. Assim você vê eu no espelho? Não pega. Não pega o espelho. Assim? Um pouco. Ótimo. Quando você se olha no espelho, não tem como você não ter um certo receio. Não vou dizer nem medo. Porque a partir do momento que você se enfrentou, se posicionou e se colocou diante de você mesmo, as respostas não são externas, são internas. Quem é realmente o responsável? Não é ninguém, nem alguma coisa. É você mesmo. E este, como é o ano da cura, é o maior ano da cura deste século. Porque representa uma vibração aonde o número 45, e falaram muito do 45 ao quadrado, que deu essa multiplicação toda, o número 45 na vibração do 4, da estrutura, da base, da busca, da segurança, trazendo em contrapartida o número opositor, que é o 5, que é a liberdade, que é a comunicação, que é você realmente ir em busca de novos objetivos, mas refreado pelo 4, e aí eu coloco o número pai e mãe. O 4 é o número da frente, é o pai, e a mãe que está do lado esquerdo dele é a mãe. Você se posiciona numa divisão. Então, é um ano dual, muito. É um ano onde você está se enfrentando cada vez mais. E é um ano de você simplesmente dizer, eu sou responsável por tudo aquilo que eu estou pensando, sentindo, falando e agindo. Então, não tem mais como fugir disso. E aí entra o colapso. Porque até então as pessoas terceirizavam, procrastinavam, achavam culpados. Ai, porque a minha mãe, porque meu pai não me deu. Ai, porque daí o relacionamento... Para! Olha para você, se veja no espelho. Veja o que você está fazendo com você. E a partir dali, esse ano, é para curar as dores, principalmente do quê? Da tua criança. Que é lá que começa tudo. Aí vocês vão dizer assim para mim, os telespectadores vão dizer assim, mas Tânia, nós estamos falando de numerologia, mas a numerologia nada mais é do que um leitor do código de barras que é você. Porque a partir do momento que você é registrado num cartório, recebe a vibração das letras do teu nome, e o dia em que você nasceu, na astrologia, bate-se uma foto do céu e aonde estão os astros fazem uma leitura. O dia tem uma vibração, as ações, como você age, o mês é como você sente, o ano é como você pensa. Quem me acompanha o acordo, já viu isso várias vezes eu falando. Então, é só mais implementando algo a mais para você trazer como firmamento. E aí, na somatória total, vai dizer o que você veio aprender. E do que você veio aprender, você não tem como escapar. Não tem. É bem legal a maneira que você fala, porque assim, o reconhecimento da pessoa, quando você falou do espelho, me veio
algo na minha cabeça para falar dessa maneira, vamos assim dizer. Nós somos responsáveis pelo nosso sucesso e pelo fracasso. E as pessoas, elas gostam de culpar o fracasso, né? Pôr a culpa em alguém. Não, a culpa é sua. Se deu errado é porque a culpa é sua. Mas não é nem culpa. Essa palavra dói muito na nossa criança ferida. Responsabilidade. Falem essa palavra soletrando em sílabas. Responsabilidade. O que é isso? Idade está lá no final. Isso só vem com a tua idade. Não adianta você querer ser responsável ou dar responsabilidade ainda para um adolescente, para uma criança ou para um jovem. Ele não tem a maturidade nem o experimento de um adulto. Agora, um adulto continuar não tendo responsabilidade diante do que pensa, fala, sente e age, eu tô de saco cheio. Eu, Tânia, cheguei um momento, eu não pedi a esperança ainda, glória ao meu amado Cristo. Mas, pelo amor de Deus, né? Quando chegam na minha consulta e dizem, não, porque minha mãe, eu não estou fazendo a consulta da sua mãe, a consulta é sua. Não, mas não estou fazendo a consulta do seu namorado nem do seu marido, a consulta é sua. Ah, mas eu queria saber deles, então a senhora está na consulta errada. Não, gente, se você não quiser falar de ti, saber de você, o que adianta você viver? Não adianta. Então, chegou o momento do pingo nos is. É porrada nos is, já digo. Mas buscar o outro sempre nesse momento é fuga de se auto-entender, não é? É uma criança ferida. É uma criança ferida. Quando que a criança fere? Aonde que ela se fere? Aonde os deuses dela na terra estão feridos e passam essa dor para eles. Pai e mãe, pilares que te sustentam. Mas a escolha foi tua. Entre parênteses, por favor, depois você faz um print disso. Na realidade, a verdade é da Tânia Baialardi Ghost, hoje no planeta Terra, com muita graça de estar aqui e gratidão todos os dias. Você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se aquilo que eu falo ressoar com o teu coração e você estiver sentindo que neste momento é a tua verdade, estamos juntos na frequência de um patamar cósmico que está nos ancorando. Então, eu creio, por todos os estudos e pesquisas que venho fazendo, com mais de 10 mil pessoas até hoje, nesses 25 anos que estudo a numerologia, de que nós escolhemos, ao voltar à Terra, a família genética que vai nos ancorar aqui na Terra, para podermos nos reencontrar e fazer os nossos resgates. Não pagar karma nenhum. Aqui não devemos pagar nada, porque o alento do Criador primordial nos dá todas as condições de sermos exatamente a parte boa, a parte legal nossa, e não as sombras. E quando você vem, você escolheu o teu pai, tua mãe. Se já existia um irmão, você ocupou o lugar dele. Aí, se já tinha o avô, a avó, o tio, o periquito, o papagaio, enfim, aquela família. Então, toda pessoa que renega ainda a sua família, que está no sangue, que está aqui, nessa parte mais intrínseca do teu estar humano, onde a tua alma e o teu espírito encaixam, aí realmente você vai entender, e através dos números dá para fazer muito bem isso, que chama-se sinastria, que eu pego toda a árvore genealógica tua e consigo te encaixar onde você está, você realmente vai entender o para que você veio. Porque você já sabe, se chegou. Agradece as vísceras de uma mãe terrena e de um pai que se encontraram para você fecundar no espermatozoide, no óvulo, e fazer você estar aqui, por tua escolha. E você encaixa no 3º mês de uma gestação. E a partir dali, você só vai embora quando tu quer. Como assim, Tânia? Mas a pessoa está doente. Ela fez a doença. O Criador não cria doenças. E aí? Aí a tua mente, as tuas emoções. Eu adoro os lelê, né? Lelê, lelê, lelê. Ai, porque a vítima e o algoz, gente, vítimas são o corpo emocional, o algoz é o corpo mental. Se você não tem o domínio, que é o coração,
você se ferra, né? Então, chegou o momento deste ano, que começou agora, no dia 20 de março, chegar na tua porta e... Cheguei. Sou o ancião, número 9, de um 45. Cheguei. Eu sou um número 9 de um 27, que ainda está intrínseco, porque é o 25 mais o 2 dá um 27. Cheguei. E eu quero realmente te dizer que você está pronto para a tua mudança. E o momento é agora. É agora. Não é amanhã. E o que você fez? Vai colher o teu plantio, mas nós vamos te ajudar. É um ano da ajuda. Principalmente, a maior energia que você vai ser testado é na humildade. Não, eu não vou pedir ajuda. Eu não vou voltar atrás. Isso aí o universo não entende. Quando você fala da ajuda, é o ano da cura? Então, quem procurar ajuda vai ser curado? Com certeza, em todos os aspectos. Na parte de relacionamentos, na parte de cura física, se você realmente está... Agora, esse dia até vou contar isso. Uma menina me escreveu, por favor, me ajude, meu pai tá sofrendo muito e tal. Ele precisa de ajuda para ele se salvar e tal. 3 dias depois, eu digo, não tem problema, estou orando, me mande o nome, data de nascimento e tal. Ela me escreve e diz, Tânia, ele morreu. Eu digo, recebeu a maior cura. Quem disse que a morte não é a maior cura para alguém que está sofrendo? É lógico. Não tinha como reverter. Ele já tinha passado por tudo que ele precisava. Para que ficar sofrendo? É o egoísmo do ser humano de manter alguém aqui de alguma forma, porque nós somos egoístas, né? E às vezes o filho, o pai quer manter a pessoa aqui, ela já partiu. O corpo dela está aqui ainda, mas ela já fez a missão dela. Então você quer ficar com a pessoa no hospital por aparelhos, você quer ficar com uma pessoa... Não é um egoísmo da nossa parte? Não é egoísmo. Não? É culpa. É culpa? É culpa. É culpa. Para a pessoa que sofre porque alguém morreu, tá na culpa. Tânia, você falou agora uma coisa. Eu escutei um podcast de um pastor... Como é que é o nome dele, amor? Do Fernandes. E ele falou isso, agora você me falou que ele fala o seguinte, se você quer saber... Num velório de um ente querido, quem está com culpa é a pessoa que está em prantos mais desesperada, porque quem está lá e sabe que a pessoa fez a passagem, ele fez a parte dele. O outro que está desesperado é porque, na verdade, existe uma culpa, alguma coisa que ele não fez. Você falou isso e me veio isso na hora. Tanto que eu não vou em velório, né? Porque os mortos que enterrem os seus mortos, né? Eu não fui nem no da minha mãe. Você não vai? Eu não fui no dela porque eu conversei com ela antes. Eu fiquei 7 dias dentro de uma UTI com ela. Fui lá, reuni todo mundo, acalmei, disse, mãe, você já está pronta, já cumpriu tua missão, nós estamos todas bem. Aí eu disse para ela, mãe, eu tenho que voltar para o Sul, porque eu preciso continuar o meu trabalho. Então, se você quiser ir, vá hoje, que ainda fico no teu velório. Ela não foi. Foi 3 dias depois. Eu não podia voltar pro velório. Eu já tinha feito tudo, né? Aí tá lá no velório um amigão meu me liga. Cadê você? Eu falei, tô aqui no Sul. Como que você não está no velório da tua mãe? Eu digo, mas ela tá morta já. O que vai adiantar eu estar aí? Enquanto ela estava viva, eu fiz tudo. Ela já morreu. Agora, não adianta eu chegar aqui e pregar tudo isso e depois não fazer, né, gente? Agora, claro... Os pais estão sofrendo por um filho, vou no velório. Mas não para pegar a criança, que eu tenho só de dizer anjos, encaminhem. Eu vou lá para abraçar aquele pai, aquela mãe e dizer, vamos lá, a missão dele cumpriu, vocês estão aprendendo, vamos ter força, vamos olhar para os outros filhos, vamos ver que a família continua, que isso aqui realmente foi só um aprendizado. Vamos lá, eu sou ótima para ir em velório. Melhor nem que queiram que eu vá. Percebi. Tan, você começou... Fiquei até sem palavras. Você começou falando sobre a responsabilidade, né? Como é que a pessoa pode já entender e começar a botar em prática essa autorresponsabilidade? Quando ela quiser liberdade. A hora que ela quiser liberdade, ela começa a ser responsável. Porque liberdade só se há total e restrita quando ela pega na mão da responsabilidade e diz, bom, a partir de agora, eu sou totalmente responsável por aquilo que eu penso, sinto, falo e
ajo. Aí sim. Então, ela, a partir do momento que ela quer realmente assumir a sua vida, ela cria as asas de uma linda borboleta, sai do casulo da família e vai em busca da terra prometida, que é o caminho que ela traça, sabendo que muitas vezes vai precisar ainda de um apoio financeiro, vai precisar realmente estar atrelado energeticamente com laços de gratidão e amorosidade pela sua sustentabilidade familiar e vai em busca, mas assumindo tudo o que ela tem que fazer, com gratidão às raízes aonde ela veio. Então, a partir do momento que você quer liberdade, a responsabilidade está do ladinho, assim, esperando. Esperando você. E quando você assume, você é livre. Então, uma pessoa responsável é totalmente livre. E a responsabilidade vem em tudo. Em tudo. Todas as atitudes que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu vou assumir um trabalho. Mandei um currículo para uma empresa. A partir dali, eu sou responsável por tudo aquilo que eu coloquei naquele currículo. Chego nesta empresa. Eu faço parte muito de RHs das empresas em contratação de funcionários pela numerologia. Porque cada número se encaixa em um cargo, numa disponibilidade, enfim. E aí a pessoa traz o currículo, faz a análise daquele que está oferecendo-se para aquele cargo. A empresa passa as responsabilidades e o que ele vai fazer. Eu assino. A partir daquele momento, eu tenho que prestar serviços. Não adianta eu chegar lá querendo mudar a empresa, mudar o meu chefe, mudar o lugar, mudar a cadeira. Não. O lugar não é meu. Eu estou fazendo parte daquele lugar. E aí, sim, se você quer crescer, você faz sempre um plusinho a mais daquilo que você se disponibilizou. É, porque as pessoas, elas confundem, né, a palavra responsabilidade. Porque hoje eu acho que, assim, casou pra mim a liberdade com a responsabilidade. Então, pra você ser uma pessoa responsável, você tem que se libertar, né? E aí um anda com o outro. Mas quando eu vejo que as pessoas, elas não assumem mais a responsabilidade por medo de se libertar, então. Por medo de assumir uma nova vida. São então pessoas... ela prefere... É mais fácil deixar a vida na mão do outro. É, porque daí o outro é responsável por você. Você sempre não se Você culpa. acha que você é responsável por você, mas você tá botando tua vida na direção do outro. O outro tá cuidando. Exatamente. Então você tá ali, ó, agindo de acordo com o que o outro tá ali pra resolver pra você. Porque a gente vive um mundo hoje, demais ao espelho, é isso, ó. A gente vive um mundo hoje que muito se pega em questão de terceirizar, né, a responsabilidade. Ah, não, mas isso não era eu que tinha que fazer. Não, mas isso era... Ah, porque... não, só isso aqui caiu porque a Fernanda deixou aqui no canto. Não foi porque eu esbarrei e derrubei. Ela nem tá no podcast, a gente já tá colocando culpando ela. a Fernanda, entendeu? Então, você tem que culpar alguém, não é? O negócio não é esse, é passar a responsabilidade pra alguém. Essa é a pior atitude de um humano. Quando ela envolve alguém que não está na presença e ainda quer achar que ela é a culpada, né? Tanto que nesse momento eu coloquei o espelho aqui, por quê? Porque tudo aquilo que o telespectador está vendo em mim, ele está se vendo em mim. Tanto de bom quanto de não bom. E a partir do momento que você se vê no outro, você começa as suas lapidações e mudanças. E aí que entra já a responsabilidade daquilo que eu penso com relação a Tânia, daquilo que eu estou sentindo sobre o que essa mulher está falando. Mas tudo está refletindo em você. Eu só sou um espelho, que é quando acontece a criança ferida, que fica olhando para o pai e a mãe e sabem que eles são os donos de toda a verdade. Porque ela não tem outra referência. Não tem. E aí? E aí ela vem com as dores e cria personagens dentro dela que não é ela, mas é o pai e a mãe. Aí chega na aborrecência, que não é a aborrecência, que é justamente os 12 anos do ciclo material dentro da Cabala, que você faz o teu primeiro ciclo de liberdade, que começa a tua responsabilidade aos 12 anos de idade. Aí você começa a entender que o pai fala não é de acordo com o que eu estou sentindo.
E aí começa o grande conflito entre as famílias. Então, o que incomoda no ser humano, na pessoa, é o que ele está refletindo ou o que ele já fez. Por isso que eu falo pra você, a gente conversava... Eu e a Tabata, a gente era da noite, né? A gente bebia só um pouquinho a mais, às vezes, do que deveria. E aí, Você quis amenizar, né? Esse pouquinho. Um pouquinho a mais que deveria. Só que quis amenizar. nos últimos anos, a gente às vezes sai e encontra com pessoas que continuam com a mesma vibe que nós tínhamos lá atrás e elas me incomodam. E uma vez eu e a Tata chegamos a uma conclusão, eu acho que isso incomoda a gente porque a gente era assim. A gente era essa pessoa chata. A gente era esse bêbado chato, vamos assim dizer. Quando você chama alguém de chato, você está chamando de chato nele. Isso. É o que eu falo pra você. Tudo que você tá falando... Não, mas tudo que você tá falando... É um diálogo do relacionamento, não é uma DR de discussão, é um diálogo. Troque o D de discussão por diálogo, ok? Mas tudo que o Danilo fala a meu respeito, que ele se sente incomodado, é que, de certa forma, ele tá se encontrando nisso que ele tá falando sobre mim. Eu aprendi então, ele não tá se incomodando diretamente comigo. É alguma coisa que ele se identifica em mim, através disso, e pra ele... Mas esse ano da cura, o ano 9, o que está acontecendo é justamente o reverso disso. Por quê? Aquilo que eu me incomodo contigo em relação à tua projeção, que você fala bem, que você realmente consegue as coisas, que as pessoas vão traduzir isso como inveja, não. É algo que você tem latente dentro de ti, que a tua alma e o teu espírito estão querendo te empurrar para fora, que você tem o potencial, mas você não faz. Que chama-se procrastinação. Então, você me incomoda porque eu tenho e não posso fazer, porque eu não quero, não, porque eu tenho medo, porque a vida inteira minha mãe me chamou de burra, de incompetente, e porque você não dá certo na vida, porque você nunca vai ser alguém. E você acreditou, porque ela era uma deusa na tua vida. A palavra dela tinha tanto poder. Mas aí entra a abnegação e libertar-se dessa energia de uma autoridade de mãe para uma compreensão de uma criança ferida que escutou isso e acreditou como verdade. Mas não é a tua. Mas não é por isso que você não deixa de amar, respeitar e honrar a sua mãe. Mas liberta-a para a vida e segue o teu fluxo. É um tapa isso na cara de quem está assistindo. Né? É um carinho. Não, um carinho. É mais uma ensaboada. Ensaboada, né? Porque realmente, às vezes, a gente... Eu sou um cara que procrastino demais algumas coisas e eu estou cada dia tentando melhorar isso. Muitas. Isso é meu agora, é um objetivo meu, de parar de procrastinar, né? Mas o que pra Tabata ela acha que eu posso estar procrastinando, pra mim às vezes não é. Então é a realidade dela e a minha, né? Então quando ela fala assim, você procrastina muita coisa, às vezes pra ela é uma procrastinação e pra mim pode não ser. Porque nós somos indivíduos separados, por mais que nós somos casados. Então cada um tem a sua dualidade, vamos assim dizer, né? Não é uma dualidade. Eu digo que nós somos complementos. Eu sempre digo, as pessoas pedem uma alma gêmea. Deus o livre! Não quero nada de gêmeo comigo. Não. Aí pedem a metade da laranja. Que metade? Eu quero todo mundo inteiro. Se uma Tabata incomoda muita gente, duas Tabatas incomodam muito mais. Então, nós temos que encontrar pessoas afins e que sejam complementos. Né? E nesse complemento tem que ter alguns números, daí que faz a sinastria, a análise do nome, se dá certo ou não, e para que haja essa energia de uma roda dentada. Então, você tem um, eu tenho outro, você tem um, eu tenho outro, você tem um, eu tenho outro, e daí o giro é normal. Às vezes tem duas que estão no mesmo buraco, daí fica um buraco vazio. Então, tem que encontrar quem vai fazer o quê? Acomodar as partes. Então, este ano é o ano da lapidação, gente. Se preparem. É o ano de você ter muitos enfrentamentos com o espelho, mas muito enfrentamento amoroso, generoso, paciencioso, tolerante, flexível no outro. Ai, Tânia, mas não adianta, aquela pessoa não é assim. Mude a pessoa, então. Ah, mas eu amo ela. Não, isso aí já é o teu algoz que gosta de uma briguinha todo dia e tá lá, você... Não adianta. Se você quiser mudar alguém, você tá ferrado. Você tem que se moldar. Daí sim. E é uma troca, né, gente? Porque o planeta Terra é uma via de duas mãos. Não existe só você dar. Se você
Dá, você tem que automaticamente receber. Mas qual é o segredo? Muitas vezes você dá para esta pessoa aqui. Então, vou dizer, eu vou estar dando para o Murilo toda a minha atenção. Murilo lá, feliz que eu estou dando atenção para ele. Aí chega alguém agora aqui na porta, bate na porta e entra. Diz, meu Deus, Tânia, que legal você aqui. E eu estou dando toda a atenção para o Murilo. Mas ele está no mundo dele tão enebriado que ele nem me agradece. Chega alguém aqui agora me agradecendo por algo que eu fiz lá. O que o universo está te dizendo? Para que você tem que ficar insistindo para ele te dar atenção se tem outra pessoa te Aí é justamente a parte egóica. É o ego que faz a energia se quebrar no planeta Terra. Então, é esse ego que nós viemos administrar, para que a alma possa superar tudo, encaixar e atuar. Através do quê? Do coração. E como identificar, Tânia, quando o ego está inflado demais? Quando você não escuta ninguém, quando é do teu jeito, na hora que você quer, como você quer, na hora que você quer, da maneira que você quer, e você não escuta nada, porque não sei o quê. E aí, quando a pessoa começa a falar, você já entra em desespero, daí já entra na culpa, e daí já que estão te cobrando, e saco. Com todo respeito. Gente, dá para escutar. Nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas e uma boca. Você falou, a pessoa veio de frente, deu o que ela tinha, respira e começa a acalmar a pessoa, mas não enfrentando. Mas chega uma hora que é claro que você vai explodir, porque você também tem uma parte egóica dentro de ti. Porque sem o ego a gente não come, não trabalha, não tem força, porque é o ego que faz toda essa parte. O amor fica só súcia ali, né? Ai, que bom, que delícia. Então tem que estar os 2 trabalhando juntos. A alma e o ego, que é a tua personalidade maior. Mas você tem que ter o diálogo. E aí você tenta explicar, vê a melhor hora, deixa a pessoa se acalmar, passa umas horas, aí você volta e continua. Ou escreve. Tem pessoas que são sinestésicas e não são auditivas. A voz incomoda. A voz incomoda. Aí na numerologia, por isso que eu adoro a Cabala, né? Que é um trabalho que eu faço, é um e-book de 25 páginas que você recebe, daí você lê você. Você lê você. E aquilo está escrito porque está lá e é o livro da tua vida. Então, tem pessoas que são auditivas, outras são visuais, outras são sinestésicas. Aí você tem que entender e analisar. Toda mãe deveria receber, na hora que nasce a criança, o e-book do filho. O manual dela. É. Mas, Tânia, uma coisa que é uma dúvida minha e pode ser dúvida de outras pessoas. Quando você falou da questão do ego, tá? A gente tá aí falando muito de ego, de humildade, de tudo. De responsabilidade. De responsabilidade. Como a pessoa identificar, tá? Porque muitas pessoas não se colocam em primeiro lugar. Eu fui muito assim. Hoje eu já me coloco mais. Sempre eu pensava no próximo. Na Tabata, no Murilo, na Tânia. Isso é carência. É carência. Eu fui descobrir isso por um tempo, que eu era dessa maneira. E eu fui conseguindo equilibrar. E eu acho que muitas pessoas não conseguem entender, porque às vezes falam assim, nossa, lá, ele só pensa nele, é egoísta. Ah, ele só pensa nele, só coloca ele em primeiro lugar. E isso, às vezes, do jeito que a pessoa escuta, ela fica mais quieta e falando, nossa, então eu não posso ser dessa maneira. Como equilibrar isso? Porque você é um indivíduo único, então você se coloca em primeira posição para você. E aí você olha ao seu redor. Daí entra a diferença do egoísmo e da parte egóica. Tá. Você é um indivíduo. Então, se você é um indivíduo, você deverá ser individualista. Tá. Na tua individualidade, você aprende a ter e dar limites. Quando você aprendeu a ter, primeiro a ter, porque você não pode dar aquilo que você não tem. A partir do momento que você aprende a ter, você começa a dar. Então, até aqui tu vem. Daqui tu não passa. Não, mas a outra vez você permitiu. Agora não mais. Não, mas daí a gente podia fazer assim. Está sendo bom para ti, mas para mim não. Então, você está na tua individualidade. Agora, o carente, ele atrai ou um algoz ou uma vítima mais carente que ele. O culpado atrai pessoas muito culpadas ou totalmente masoquistas. Por isso... Que é aquele... Como é que é o
que atrai agora. Todo mundo tá falando que é narcisista. Meu Deus do céu, todo mundo é narcisista. Agora não é assim, gente. É você que atraiu um narcisista pela tua carência. Exatamente, porque as pessoas estão querendo entender agora o que acontece. Hoje essa palavra está sendo muito usada, a questão da ambiência. Até a gente falou no episódio anterior, né? Ambiência. Claro, se você tá com 6 pessoas ruim, entendeu? 6 pessoas pra baixo, cara, tu não vai ser o único que vai conseguir levantar, né? Aí a gente fala que o exemplo arrasta, aí você vai dificultando. A sua cabeça, ela vai ficando ruim também. É a questão da laranja podre. Se você pegar uma laranja ruim e colocar ela num cesto cheio de laranja, ela vai contaminar. Né? Um depressivo tá Exatamente. sempre com pessoas o egóico depressivas. fica ruim. O carente fica ruim. O que não tem personalidade ativa fica ruim. O indivíduo não. Pode estar 1000 pessoas ruins. É onde eu queria chegar. 1000 pessoas ruins. E você está ali firme na tua individualidade. Paulo Vieira fala isso. Existe uma frase que eu falo quando eu abro os trabalhos lá da Casa do Semeando Luz, quando eu termino a abertura, nada, nem ninguém, nem coisa alguma adentrará em meus corpos, a não ser a luz do Criador. É o que as pessoas falam da blindagem espiritual, da blindagem mental. Não se deixar envolver no problema dos Agora, outros. a pessoa boa, correta, indivíduo puro, alma ativa, coração pleno e em paz, ela fica em qualquer lugar. A pessoa má, perversa, ruim, se ela entra num lugar bom, ela não consegue ficar. Ela começa a sapatear. Ela não consegue ficar onde está bom. O ruim só fica onde está coisa ruim. O bom, ele fica em qualquer lugar. Então, por isso que a paz é um estado, não é um sentimento. Claro! É lógico! E aí, cadê a numerologia em tudo isso? Não. Cadê, Tânia? Você que fala onde tá a numerologia. Hoje o negócio tá profundo. Não, eu gosto, mas agora vai ser assim, porque assim, como eu quero a Tânia sempre aqui, eu queria todo mês, mas se for a cada 2, tá ok. Não dá pra gente ficar batendo só em números. Não, a gente tem que não, explicar pra audiência o que o cosmos, como diz a Tânia, o universo, ele pode nos trazer. Com base na numerologia, vamos assim dizer. Então ela tá falando do ano, da culpa. Assim, a gente só tá falando de tudo isso. Só que de várias maneiras para que às vezes uma pessoa mais leiga em casa consiga entender. Claro, e é na simplicidade, gente. É tudo muito simples. As pessoas complicam demais. Elas complicam pelas suas dores. Mas quem sou eu para julgar alguém e a dor do outro? Eu sou uma pessoa que eu admiro muito os santos, né? Que foram santificados por uma das religiosidades no planeta Terra, a qual durante muitos anos frequentei e era realmente uma praticante. Mas depois, com toda essa minha olhar para mim mesma e na minha individualidade, eu sigo Cristo. Eu sigo Cristo. Então é Ele que eu sigo. O que Ele falou, o que Ele deixou, o que Ele propagou e a maneira como Ele atuava no planeta Terra. Diante disso, o que aconteceu? A frequência que você vibra, isso é bem assim notório. A frequência que você vibra, ela vem do teu coração. É só isso que ela vibra. O restante tudo é criado pelo mundo externo. É tudo fora, mas nada está fora, tudo está dentro. E aí, a numerologia só é um arquétipo de uma ferramenta que pode ser usada. A astrologia, os registros acásticos, a leitura do campo áurico, enfim, nome que as pessoas podem dar e são técnicas maravilhosas. Tem agora geometrias sagradas que estão sendo muito usadas, o pêndulo, a radiestesia, que é milenar. Você pode usar qualquer coisa, mas se você não entrar no âmago do teu ser e saber realmente quem é você, e o que você veio fazer na Terra. Isso está dentro, não está fora. Então, aquilo que me incomoda é meu, porque está me incomodando no outro? Ou é meu pai e minha mãe refletindo no outro? Também tem esse arquétipo que a gente pode trabalhar, que é sério. Para você leigo, isso vira um repelente, né? Repelente. As pessoas, né? Porque você começa a atrair só pessoas com isso, e você começa a repelir as pessoas que estariam para te ajudar. A ajuda que eu falo é uma ajuda
de trabalho, de tudo que você vai se unindo, porque ninguém faz nada sozinho. Isso eu cheguei à conclusão. Você não cresce uma empresa, se a gente fala de negócio, você não cresce uma empresa sozinho. Me fala uma pessoa que só ela na empresa e a empresa dela é um sucesso. Nós precisamos de pessoas. Sim. Né? Para isso aqui acontecer, nós precisamos de pessoas. Eu preciso estar aqui, a Tânia precisa estar aqui, a Fernanda precisou estar aqui junto, o Murilo ali operando, e nós precisamos de todos vocês que estão assistindo, o Júnior que opera, o Márcio. A gente precisa de uma equipe para isso acontecer, porque senão eu falo para quem? Para mim mesmo, pro espelho. Você só fala pro espelho a hora que você precisa se reconectar com você mesmo. Que eu lembro, uma vez teve um episódio que eu falei que eu descobri uma coisa muito grande em mim, que o sucesso, ele tá dentro da gente. Ih, desmontou. Não, calma que eu arrumo. Calma, que ela arruma. Vai lá. O sucesso, ele tá dentro da gente. Então, se você olhar no espelho, você vai encontrar o seu sucesso ali. Você vai encontrar dentro de você algo que ainda você não enxergou. Eu preciso de espelho aqui, fica quietinho aí, bonitinho. Vou pôr a xícara aqui atrás. Quer que dá ele aqui, eu arrumo. Não, é que ele soltou a borboletinha dele atrás. Mas deixa aqui, ó. Então, as pessoas, elas têm que entender. Quando hoje a Tânia deu vários exemplos do espelho, eu lembro que eu fiz um stories uma vez, um Reels, que deu até muito bom, por sinal, falando disso. Você olha no espelho, descubra quem você é. Dali você começa a partir pro que você quer, faça, porque tá dentro de você. O que você mais quer está dentro de você. Só que tem também a projeção do espelho que você pode ter. Existe um ser que está em planos desdobrados já, que foi meu grande mestre na Terra, um dos meus, os dois maiores, Antônio Carlos Costardi. Ele era um médico, neurologista, aqui de Taubaté, e realmente uma sumidade em questão de energia e de espiritualidade. E ele tem um livro muito fininho chamado Quebrando o Espelho. Então, você projeta-se, às vezes, no espelho do teu pai e da tua mãe, da tua família. Então, muitas vezes, você tem que quebrar algum espelho para poder se libertar. Eu digo que um dos caras mais fantasticamente coordenados por uma galera extrasensorial que está nos outros espaços é o Walt Disney. Os desenhos dele são histórias reais projetadas para o humano em desenvolvimento. Então, quando ele aprisionou a bruxa no espelho, né, eu sempre digo, quem é que você aprisionou ali dentro? A tua criança? Que quer voar e você ainda coloca ela ali dentro. Por isso que eu digo, quando você se olha para esse espelho, você vai poder se libertar. Quando você vê a tua mãe, que é um espelho, mas que você não precisa ser igual a ela, você quebra esse espelho. Então, o espelho tem muitas reflexões que você pode trabalhar. Muitas. Muitas mesmo. E é por aí a sua ajuda no Norte-terapia. Quando Sim. a pessoa vai buscar, que você traz o tempo todo é você e ela, não o outro, né? Sim, porque daí ela se vê. Ela é normal. Ela é normal. Então, quando você pega, por exemplo, um dia que a pessoa nasceu, ela age daquela maneira, ela não vai poder agir de uma maneira diferente. Não adianta você querer pedir para um número 8 ser extremamente delicado. Ele é um elefante numa loja de cristal. Porque o 8, ele é assim. Então, onde ele vai, ele bate, ele derruba, ele quebra, ele entra, ele aparece, todo mundo vê, todo mundo aplaude, todo mundo vibraciona, né? Agora, vai pedir para um número 2. Ele pede licença, ele fica receoso, ele olha tudo. Quer dizer, cada um tem uma maneira de agir, né? De se colocar. E é muito engraçado, E são Tânia. 31 números. Não sei se você reparou nos últimos... Até hoje a Tânia comentou. Um outro corte da Tânia, do nada, de ontem pra hoje, começou um monte de gente interagir nesse corte. Eu até achei lá que ele publicou, que ele republicou. Fez alguma coisa, começou. Um monte de gente tá digitando pra receber o episódio. É energia. Mas lá atrás... Isso é sincronia do universo, porque eu vim aqui hoje, o universo já abriu a frequência, trabalhou ali nas redes sociais e já, puf. Mas você lê, que eu sei que você lê os comentários. Você viu como as pessoas se identificam com o próprio número dela? Sim. E elas têm que entender que isso é real? E quando falam, nossa, o meu marido é número tal, por isso que ele é dessa forma. Então eu falo, caramba, e todo mundo ali. Não, mas eu gosto daquele que contesta, diz, eu não sou assim. Aí eu digo assim, então você está fora da sua energia. Você fala isso? Eu falo. E a pessoa... Ele não é assim porque ele é assim. Ele não é assim porque ele não quer ser assim. Ele está brigando com ele. Ele está provavelmente no espelho do pai ou da mãe.
Aí a pessoa é o quê? Um revoltado, né? Toda pessoa que não está sendo ela, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa super invasiva, né? Aonde eu vou, eu largo minha bolsa, minha mochila, já jogo, não sei, já pego o espelho, já vou entrando. Se a pessoa diz, não pode, eu paro e largo. Mas eu sou invasiva, eu sou 30. Não tem como eu não ser uma invasiva. Agora, pega o número 6. Número 15, não, o número 6. Ele pede licença, ele fica assim, cheio de dedo, né? Que número você é, Dani? Eu nasci dia 20. É 20. O 20 é aquele que eu falei. Ele vai olhando, ele vê tudo, ele vê as possibilidades, ele pede licença para falar, ele não avança. As suas ações normais seriam assim. A 15 já atropela, já sai de cima, que eu estou passando, porque é um 6. Quebrei o espelho. Totalmente sem freio. Uma breve pausa neste episódio para dizer para você que eu amo cada dia mais podcast. Só porque o meu faturamento aumentou? Não, porque ele é uma ferramenta necessária e eu quero que você, especialista, potencialize os seus resultados, sejam eles de tempo, financeiro ou de autoridade, através do seu próprio podcast. Então, se você quer saber mais, é só você preencher o formulário que minha equipe vai entrar em contato com você. Recado tá dado. Agora, editor, volta pra esse super episódio. Eu peço licença. Totalmente sem freio. Tá vendo? Tá bater totalmente sem freio. Ela não tem freio no carro dela. Ela vai. Depois ela diz, por que eu fui? Mas eu vou. E daí ela é emotiva do 6, né? Mas eu Mas vou. tudo bem, agora eu já fui. Mas eu vou. Eu vou. Mas Eu- agora como é que eu vou? Quem vem comigo? Mas eu fico feliz, porque daí eu tô em movimento. Tá bom, mas depois pode fica estar chorando. errado, mas tá em movimento. Mas é engraçado, né, a gente entender, porque eu nunca vou esquecer os primeiros... Eu sempre vou lembrar. Sempre vou lembrar. Essa coisa do nunca verdade. vou esquecer, você tá afirmando pro sério que quer esquecer. Eu sempre vou lembrar. sempre vou lembrar. Então vou retomar. Isso. Vou fazer o corte, que assim, né? Eu sempre vou lembrar de um episódio que a gente gravou lá no começo, quando a gente te conheceu, e que as pessoas, elas têm que entender que isso tudo tá ligado aos números, que foi quando um exemplo que você deu de empresas como o Gol, como várias empresas que fazem a numerologia, o porquê que tem o número a mais, tudo. E as pessoas, elas não acreditam, ou elas fingem e não acreditar a verdade de que tudo pode acontecer. Mas as pessoas duvidam daquilo que não conhece. Mas não só Né? isso, as pessoas elas têm medo de descobrir das coisas. Eu acho que é o maior problema da Não, humanidade. elas têm medo de assumir a responsabilidade dela mesma. Que é descobrir a responsabilidade dela. Claro. Porque quando eu fiz a minha numerologia, no ano de 98 para 99, que eu olhei o meu material, que eu estava com a minha mestra, Celina Fioravante, eu chorava. Eu dizia, eu sou normal. Eu sou normal. Porque minha mãe sempre disse que eu não era normal. Mas eu me vi realmente como eu era. E aí, quando você se vê, não volta mais atrás. Só que se autoafirmar, aí precisa de ajuda, né? Porque aí você vai ter que se moldar, modificar, mostrar para o outro que realmente não é assim. Aí tem o jogo de cintura, a flexibilidade, o movimento. E todo um propósito de vida. Bom, Esse é se uma- você chegou até esta parte do A gente não episódio... consegue, não faz um call to action, né, que eles falam, né? A gente não faz uma ação, porque a gente fica só assim com a Tânia, né? Parece que a gente tá admirado, você já percebeu? Ah, mas a gente fica aqui Assista esse babando. episódio, eu fico assim, ó, A fico gente fica só... assim, ó. Aí minha cabeça, ela vai longe, e tudo isso que a Tânia fala entra. No próximo episódio da Tânia, a gente faz o seguinte, a gente põe a Fernanda aqui pra ser host, daí a gente põe o balde de pipoca ali e fica só Só assistindo. Não fale mal de pipoca, eu tô com Fica uma ideia, só hein? assistindo e a gente fica mandando pergunta, porque daí a gente fica mais entretido. Hã? Mais Eu tô ideias. com Seu uma- pai não, tá com a mas o cara- cabeça cheia. Nossa. Só tem que pôr em prática. Exatamente. Aproveita e já dá o like aqui neste episódio, por gentileza. É a porque- única dedada que não dói, eu falo isso pro pessoal. Pode dar dedada sem medo, você vai ali, não vai dar choque, não vai cair o dedo, não vai acontecer nada. É a única que não dói e pra gente é tão boa, tá? Se não dói pra você, pra gente ela entra como uma coisa tão boa no nosso episódio, tá? O YouTube reconhece que você está Da dedada gostando. que entra com uma coisa boa. no nosso Danilo, episódio. tá muito complicado as coisas que você tá falando. Não, cortou todo o meu Cada linha de um leva raciocínio, pro lado que que quer. quiser. Exatamente.
estou falando. O YouTube leva para um lado bom, entendeu? O YouTube ele reconhece que o nosso conteúdo é bom. E os nossos episódios da Tânia são os recordistas de comentário. Então a gente tem que sempre firmar. Deixe seu comentário. Você já encontrou a sua responsabilidade? Deixa aqui nos comentários. Onde ela estava? Onde ele estava? Ah, estava na frente da Tânia, tenho certeza disso. Porque seu momento com a Tânia não tem como. Eu dou uma esperneada, choro, eu já sei agora que eu vou receber 12 ensaboadas no ano, porque se ela vai vir todo mês aqui. Então são 12. Na verdade, a Tânia não fala ensaboada, né? Ela usa um outro termo que eu acho não, que as pessoas que me decodificaram como mijadeira. Eu dou mijada. Eu dou mijada. Aí eu digo, vem na consulta com fralda Pampers. Pronto. Pampers. Então eu Patrocina a Tânia, Isso tá? aí. Eu acho que... Olha que a Pampers poderia me patrocinar. Exatamente. Bom, eu já recebi minha mijada do dia, porque Mas, ó, a se gente tivesse tá- aqui os bastidores, você ia adorar acompanhar. A gente... Quase. Até já chorei. Tem que ter o bastidor. A gente podia pensar nisso. Fernanda, vamos pensar nos bastidores. A gente tá chegando do meio do episódio pra frente e eu criei um quadro novo nesse programa, tá? Que chama Convidado Convida. Então a gente pede educadamente para você pegar o seu celular e mandar uma mensagem para alguém que você acha que deveria estar aqui no Acordo Que Podcast. tem que conhecer. Mandar ao vivo? Ao vivo, Ao vivo, você vai manda gravar um mensagem, áudio, não não precisa precisa falar o nome falar, da pessoa. não precisa uma pessoa falar que quem você é. acha que deveria estar aqui e com a energia do nosso episódio você vai falar que você está aqui gravando esse e tá episódio e mandando você essa pensou nessa mensagem. pessoa. Tá Então, vendo? pronto. Já fica no valendo, fica gravado, documentado e a gente depois vai revisitar para saber quanto tempo demorou para a pessoa estar aqui com a gente. Bom dia. Espero que esteja super bem nesse dia maravilhoso, um trabalho lindo que você faz, né, meu menino? Eu estou agora mesmo num podcast aqui em Atibaia, uma cidade linda, que inclusive você tem alguns pacientes maravilhosos, e é o Acordo Podcast. Eu gostaria, através de um pedido deles, um convidado convida, que você esteja aqui realizando um podcast com ele, falando muito sobre o que você tem de fundamento, de certeza e de melhoria para dar mais vida e longevidade a todos nós humanos encarnados. Um beijo no coração e espero que possas aceitar esse convite. Vou te pôr, se você me der autorização, em contato com eles. Depois nos falamos mais. É isso. Ah! Muito ótimo. E se ele responder, eu não quero que você leia agora, não abra nada. Caso só ele responda. Depois. Tá bom. Mas é muito gostoso porque depois, falei pro Dan, a gente faz esse corte do... Você tá dando trabalho pra gente. Você problema. tem as ideias. Problema eu tenho é seu. as ideias. A Tabata tem as ideias do trabalho, entendeu? Porque as ideias dela são mirabolantes. Não, pensa fazer um corte disso daí e a gente depois faz o link com a pessoa aqui. Vai ficar animal. Nossa. Vai Fica ficar. muito legal, Fica legal, porque daí a fica audiência vai A descobrir... gente vai cruzar as Por pessoas. isso que a senhora hoje é mentora de pessoas que querem ter o seu podcast. Porque a senhora é uma co-criadora, porque a missão dela é faz um 21, né? De criar coisas para os outros executarem. Porque ela não é executora, ela cria e o outro faz. Aí ela tem 2 amores da vida dela que estão aqui trabalhando com ela. O filho e o marido. Que eles são, assim, obrigados a executar por mim. Claro, Só sem livre e espontânea Mas pressão. a missão tua é co-criar, então não tem como fugir disso. É isso que eu digo, quando a pessoa sabe qual é realmente a sua missão e tem lá no feed, tem no acordo todas as missões de cada um, você que está assistindo agora, que entrou agora, que está ainda não fez o seu like, faça, compartilhe, né? Você realmente pode ir lá nos outros cortes do acordo e ver a sua missão, como calcular e rever realmente para que você veio à Terra. E aquilo lá não tem como fugir. É fato, de fato e concreto. Tem presente pra Tânia? Não tem presente agora, não. Ainda não tá Não? na hora do presente da Tânia. Mas só ainda. entrega pra Você já quer dar o ela presente fica da Tânia? feliz. Eu vou dar. O sanitizante que ela sempre me pede. Pra deixar na bolsa Pra deixar dela. na bolsa. Adoro, Agora eu só adoro. pego do pequenininho pra você poder colocar na Claro, bolsa, tá? eu amo. Tem E, um ó, em cima. um creminho corporal, um desodorante corporal para as mãos, pro seu corpo. Cindy, olha que nome. Cindy. Cindy. Muito bom. Da Linderm, Linder, nosso patrocinador oficial. oficial. A quase todos. Óleo de jasmim. Eu quero que você depois... O meu perfume é de jasmim. É mesmo? É, eu amo jasmim.
simboliza o envolvimento e o acalanto. Eu peguei por acaso, eu não sabia qual que eu daria. Tá vendo? Acertei o jasmim. Pronto, já acertou. E esse aqui é muito bom, gente. Bem bom esse óleo. Esse sanitizante é maravilhoso para limpar. A gente limpa o celular, a gente higieniza a mão. E a gratidão deles acreditarem no trabalho e se estarem com vocês para levar às pessoas esse conhecimento, né? Então, eles são corresponsáveis por tudo isso. E acreditaram na gente praticamente desde o começo do programa, né? Eu acho, Tânia, que eu tenho certeza que eu acho bom mudar o acho. O que falta para as pessoas é elas se encontrarem e agradecer. A gratidão, eu não era uma pessoa grata. Eu tenho que falar por mim, não pelos outros, né? E eu acho que desde que você agradecer tudo, porque você acordar já é uma gratidão. Você abrir os olhos é uma gratidão. Você ter um alimento é uma gratidão. Você ter uma família é uma gratidão. E por que não agradecer? Você mesmo disse várias vezes, por que não agradecer quando você vê uma borboleta voando? Obrigado pela essa borboleta estar voando. Porque as pessoas, elas esquecem. Elas só querem. Mas é que é o ter, né? O ter. O ter é necessário para um arquétipo humano. O ser necessita de outras coisas. Porque você não leva nada daqui, né? O que você leva daqui? Nada. Nem o corpo. Você leva aquilo que você teve de sensações armazenadas no teu coração. Você leva realmente aquilo que você viu e armazenou no teu banco de dados que está no coração, onde está o teu backup. Você faz realmente as coisas acontecerem para que você guarde aquilo, mas somente o que está no sutil e não na matéria, na fisicalidade. E é isso que as pessoas precisam aprender. Se hoje eu tenho este creme que acabei de ganhar, é por uma troca de energia que eu tive. Então, a gratidão de receber por aquilo que eu estou me doando faz com que isso traga um reconhecimento. O que está faltando para a humanidade é justamente isso, um reconhecimento. E você se faz presente através de um presente. Cada vez que eu pegar este creme, eu vou lembrar desse momento e o porquê que eu ganhei. Mais ainda eu vou ter o empoderamento de poder continuar fazendo, porque alguém me reconhece. A gente precisa disso, isso é básico para a humanidade. É básico. Então, a partir do momento que você é reconhecido, você entra na gratidão e aí aquilo se multiplica. A partir do momento que você busca algo que você não tem, você começa a ser ingrato. Mas é com você mesmo, não é com os outros. Então, esse ano realmente... Acho que a gente já te conhece tem uns 4 anos, né? Um pouquinho antes da gente ter o acordo. Então, o acordo já tá indo para 4 anos, então acho que tem uns 5 anos. E todo o episódio que a gente grava e quando você fala do que vai acontecer no ano, tudo, ele sempre realmente acontece. Então, eu confio demais nisso. E aí, quando você fala da culpa, é isso. As pessoas, elas se sentem, né? A culpa que é a ajuda, a pedir tudo. E tá tudo envolvido em tudo que a gente conversou. Pô, você se sente culpado de não ganhar uma caneca, mas você agradeceu quando você já ganhou algo? Você, então assim, mas por que só a Tânia ganhou e eu não ganhei? Mas quando você ganha, você agradece? Então assim, tá tudo dentro mesmo de um... Mas só ganha quem dá. Lei da causa e do efeito. Tá vendo? Só ganha quem dá. Você doa, você recebe. É bíblico, né? Porque as pessoas falam, quantas pessoas não falam, quando eu ganhar dinheiro eu vou doar mais. Não. Quem faz no pouco, faz no muito também. Porque quem não faz, não faz. Isso aí. Porque a primeira palavra que você vai ter que ser testado todos os dias neste ano é o que você deveria ter aprendido o ano passado e deveria ter praticado, que é altruísmo. É você ser realmente altruísta. É você realmente se dedicar sem esperar nada em troca. É aquela coisa de você doar aquilo que talvez para você seja o máximo. Ou o mínimo, mas para o outro será o todo. Que é a questão da pessoa quando ela trabalha, isso, nossa, ficou muito latente para mim. As pessoas não ganham dinheiro, né? Adultos fazem dinheiro, né? E as pessoas falam, porque eu trabalho lá, eu só ganho tanto. Você não ganha, você está trabalhando. É uma troca. É uma troca. Você vende o seu tempo, a sua hora e você recebe por isso. Eu não estou te pagando. Eu estou realmente revertendo
o teu tempo numa forma em dinheiro. Aí as coisas se movimentam. É a energia que se troca. É uma troca de energia. É porque uma pessoa que ela vai trabalhar descontente com o salário, com o ambiente... Ela só gasta tudo, em remédio, médico, estraga o carro, não tem. O dinheiro não leva desaforo. Nós precisamos trazer esse curso para Atibaia, né? Não, a gente sempre fala e não traz, né? A gente tem que colocar uma data. Fernanda, vamos colocar uma data procrastinando. A gente tem que pôr uma data. A gente tem que falar assim, tal data. E a gente coloca a data e faz. Isso aí. Porque quando a gente fica nessa questão de, depois a gente vê, nunca é feito, né? Nunca é feito. Então, acho que assim, como eu falei agora antes, que o horário do episódio, esse episódio já saiu no horário que a gente decidiu com a Tânia. A Tânia falou, é esse. Eu falei, é esse, Tânia, é esse. E falando de altruísmo, Tânia, para as pessoas começarem no hoje, né? Porque não é na segunda-feira que começa a mudar seus hábitos e suas atitudes, é no hoje. E o mês de março foi totalmente testado, todos nós, no altruísmo. Totalmente nós fomos testados. E nós fomos testados justamente nos colocando em primeiro lugar, mas entendendo o lugar do outro. Por que a pessoa bateu na tua porta e te pediu algo? Porque ela sabia que tu tinha capacidade de fazer. E por que você não reconheceu isso em você? Vou continuar mijada agora. É verdade. Vou dar até um olhinho para trás, assim. Ninguém vai perceber. Não, Pronto. ninguém. O recado não foi pra Justamente. Mim. Então, porque se chegou até você, é porque era teu. Gente, papo reto e direto agora. O ano de 2025... O universo está vibrando conosco. E o universo, ele é sábio. O cosmos é inteligente. E o universo local, que é esse sistema solar regido pelo planeta Sol, por todos os planetas, pela Lua, enfim, nós estamos dentro de um grande mecanismo onde todos estão sendo vistos, olhados e sentidos. Cada um pelos seus gestos, palavras ditas, como estão agindo e o que estão realmente plantando em sementes. O universo está totalmente em olhar franco e direto para você. Então, se o universo está te olhando, ele vai te reverter aquilo que você está pedindo. Mas não vai ser na hora que tu quer, do jeito que tu quer e como você quer. Então, você tem que entender. Se você pediu, aquilo vem. Quando vier, você vai ter que fazer um jogo de cintura, que é uma das coisas que esse ano vai te pedir muito. Flexibilidade. Vai te pedir também atitude. E vai te pedir muito, muito, que é este mês de abril está te pedindo, que é renovação. Então, que tal você rever os teus conceitos, quebrar os teus dogmas, rever as suas crenças, mudá-las e saber que se chegou é por algum motivo, que é para você fazer. De que maneira? Olhando para você. Mas não recusando. O universo é sábio, lembre disso. E ele está te mandando o que você pediu. Não é para o vizinho e nem para o outro. É para você. Receba. Seja receptivo. Mude o jeito, mude a forma, mas faça. Essa uma mijada com chacoalhada, aí passou assim, né? Para as pessoas entenderem. Você adora, né? Adoro. Quando você toma... Cadê você não? Todo mundo tem que tomar. Eu tomei já várias ensaboadas da Tânia. Mas, na verdade, você não percebe. Mas tudo que a Tânia tá falando, eu sempre uso depois e eu pego muita coisa para mim do que eu estou fazendo. Esse é o errado. número 20 dele que ele nasceu. O 20, ele assimila o conhecimento, ele analisa, ele fica um pouco receoso porque o número 20, ele tem muito medo da morte. Então, não a morte dele, a morte de perder algo. Então, quando ele tem o conhecimento que ele pode, ele perde esse medo. E quando ele perde esse medo, ele é próspero. Muito próspero. Exato. Enquanto ele tem medo, ele não é próspero. Perdeu o medo, conhece-se, avança. Dentro desse episódio, hoje eu tirei uma lição, que depois eu coloco em prática, aí eu conto o que é para vocês, que eu sou assim. Mas eu tirei uma lição de uma coisa que eu estava com medo de mudar. E dentro desse episódio, eu sei que eu preciso fazer isso. Então, assim... Por isso que eu falo, às vezes eu faço umas consultas gratuitas aqui, né? Mas... Não, nada é gratuito, tudo é uma troca. É uma troca. E eu vi que é uma coisinha que é um ajuste. Lembra que eu falei pra você? Que a gente tá com a engrenagem funcionando e às vezes ela tá saindo o compasso e você só precisa ajustar. Hoje eu achei esse ajustezinho, esse reajuste. De uma coisa que eu vou fazer e eu tenho certeza que ela vai... Porque abril, girar. Gente, é reinventar.
Renovar é reinventar. É voltar atrás, mudar a forma, mudar o jeito, mas colocar em prática. Renovando aquela atuação. É reinventar. Então, não tenham medo de voltar atrás. Tenham humildade. Esse mês de abril é muita, muita humildade. Tá? Às vezes você não vai ficar no palco, você vai ficar nos bastidores. Às vezes você vai ter que buscar inspiração e buscar ajuda na humildade, mas você vai fazer. E quem fizer em abril, porque não vai ser um mês fácil, vai ter que deixar morrer a tua parte mais conflitante para você renascer. Mas faça, porque aí o ano inteiro vai ser leve. Quem não passar por abril é o filtro. Vamos ter que fazer um filtro aí. Então, não tenha medo. Tenha humildade. E para maio, o que a gente pode já só antecipar um pouquinho para maio? Para maio? Só um maio. pouquinho, só um pouquinho. Só maio, só vai. Só um Aí, se pouquinho. você se renovou, reinventou, o que vai acontecer em maio? Você vai se adaptar à tua renovação e ao teu novo invento. Então, é o maior mês de adaptação. Sabe aquela coisa? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vamos virar samba? Vamos, mas não é pizza, é samba. Então, o que acontece? É se mover, é ir, é fazer acontecer, é não deixar mais a peteca cair. Quicou a bola, eu tô no jogo. Não importa se eu sei ou não sei. Se eu não sei, eu vou pedir ajuda, eu vou, porque eu já reinventei. E não ter medo de simplesmente estar. Para isso, é o maior mês da flexibilidade. E buscando você. Aí é a individualidade, eu em primeiro lugar, e me colocando para fazer com que o todo se coloque. E eu finalizo essa frase linda da Tânia com uma outra música. É a famosa camarão que dorme, a onda leva. Então a gente tem que fazer Tá o quê? só no sambinha. Só no Se sambinha. não fizer direito, camarão que dorme, Toma. a onda leva. Toma! Toma, Não levou. dê uma vez. Não deixem ocupar o seu lugar. Briguem, não. Mas se posicione. É o mês de dou limite e tenho limites. Até aqui eu vou, daqui eu não posso passar. E é diálogo, gente. É muito diálogo. Esse ano é o maior ano do diálogo. De conversas francas. Ai, pelo amor de Deus, vamos sair dos mimimi, né? Não aguento mais esses Não, mimimi. mimimi não dá mais. Não dá mais, pelo amor de Deus. Coitadinho de mim, ai, ai, ai. Contadinha Ai, ai, do ai. mimimi. É isso, meu amor. Bora. Agora a gente não precisa fazer um episódio com a Tânia de 2 horas, porque ela tá sempre aqui com a gente. Não, então, fica- Nossa, 2 horas é pouco, eu acho pouco. Pode Fica fazer. muito fácil da gente ser assim, ó, direto e reto e fazer aquele chacoalho em mim e em você que tá aí também assistindo, acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, viu? A gente agradece. Mas, É, mas já acabou? Tá acabando. Já, Tá já. acabando. Agora vai ser mais... A gente tá pensando assim... Mas eu nem falei dos números. Você quer falar mais números? Não, depois eu falo, então, no próximo. Então pronto, é. Ah, a cadeira é sua, já falei. Se você quiser continuar... Eu vou levar ela pra casa? Não, vou vai deixar ela levar, aqui e deixa eu que volto. você usa, eu vou Eu deixar volto. com o seu nominho A gente bonitinho coloca ali o nome atrás. da Tânia. Eu quero deixar um recado pra todo mundo que acompanha a Tânia e que não acompanha a Tânia. Gente, vocês não sabem como é maravilhoso você acordar Com a mensagem com a dela. mensagem da Tânia. Então, na descrição desse episódio, eu vou deixar, como sempre, eu deixo o link do Instagram da Tânia. Então, você vai lá e acompanha as mensagens diárias da Tânia, que você vai mudar o seu dia. Você vai começar um dia assim, ó, uau, eu vou fazer isso. E o mais legal disso tudo é que não importa o horário que eu acorde. Quando eu abro o meu Instagram, Tu apareço. você é a primeira. Não tenho nem que rolar e procurar. É sempre você primeiro. Coisa boa. Já estamos no Spotify, Fernanda? Com as mensagens? Então é mais uma responsabilidade. Ai, que eu vou pôr esse negócio no Spotify. Nossa senhora, hoje eu ganhei. Olha aí, é uma troca. Pronto. É uma troca, Vamos arrumar amores. esse YouTube e colocar essas mensagens No diárias do Spotify. Spotify. Spotify, vou ter o meu Spotify. Vai. Do seu Spotify. Que chique, me escutem lá, Tânia então. no Spotify. Bom, Bom, é isso? Então bora? Deixa o último recado Então, da Tânia. Taninha, recado é seu, o microfone é seu, a cadeira também. Eu vou falar algo super importante para vocês Então, fale. agora. Quando você está tendo atitude e está sendo flexível, você se adapta a qualquer coisa. Quando você pratica o altruísmo, automaticamente você renova a sua vida.
E na renovação, você se adapta em qualquer lugar, com qualquer pessoa e fazendo qualquer coisa. Mas para isso, existe uma coisa que esse ano de 2025 você vai precisar fazer. Trabalhar o seu desapego. Porque tudo aquilo que você se apega, você se torna prisioneiro. E na prisão, você não vai conseguir alcançar as asas que há tanto tempo você quer para voar. Por isso, este ano é o ano do propósito. Então, até julho e agosto, você já tem... Não, mas você deverá ter um propósito na sua vida. Com esse propósito, a cura se manifesta. E o compromisso com você mesmo, você irá alcançar. Neste compromisso, você está se revelando realmente quem você veio e para que você voltou a este planeta Terra. E a coragem chegará. Aquela que há muito você está a buscar. O teu limite será ilimitado. As tuas frequências serão ativadas. E o mundo que você sempre almejou será teu. Por isso, faça com que te compreendam nesta vida. Não imponha nada. Aceite tudo e todos. Entenda o teu momento, que as pessoas irão compreender que chegou o momento de você viver somente o teu agora. E se você vive no agora, é porque você está pronto para ter um futuro promissor. Feliz 2025, mas pare de ser chato com você mesmo. Chato é bom porque não rola, mas de vez em quando é bom dar uma roladinha, né? Vamos juntos? Caramba, pronto, tá aí a mensagem. Bora rolar. Bora rolar. Bora rolar. Bora Não rolar. é uma pelota quadrada, o Não. mundo é redondo. Bora rolar. E você, meu bem, deixa seu recado para essa audiência maravilhosa. Bom, eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Aproveita e também segue todas as redes sociais do Acordo Podcast, tá bom? E você, meu bem? Eu tô lá no @dancontesini no Instagram, mais presente no @o Acordo Podcast, né? Porque é onde a gente aparece cada vez mais. É isso, meu bem. É isso, já temos. Dona Tânia, muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, né? Obrigado. Gratidão. Exatamente. Só. Sou grata pelas suas ações. Eu sou grato por o universo ter encaixado você com a gente. de alguma Leonardo, forma. né? Que saudades No Léo. daquele O Léo menino. sumiu. Puxar a orelha dele, né? O Léo tem que vir aqui no podcast. Não, eu devia ter ligado pra ele. Pro Léo. Pro Léo. Na próxima vez a gente faz isso. Faz isso. pronto. Isso. E Fernanda, Então, se obrigada, prepare. Fê. Obrigada. Cérebro! Bora te dar- Pink, bora lá! Estamos Bora juntos. te dar trabalho. Na próxima Bora. a gente já vai estar junto aqui Vai. comigo. Pronto. Vamos fazer Bora lá. junto. Isso aí. Bom, obrigado, Bom, filho, mais obrigado. uma vez. Gente, Ah, Gente, amor. obrigada pela audiência. obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.